este é o caminho certo para ser feliz, o Evangelho que ele trouxe é verdadeiro, é o Messias, mesmo assim continua a confusão. Eu podia ver isto de perto na visita do Papa em Angola. Quantas pessoas realmente com fé reconheciam nele o Pedro, aquele que substitui Pedro, aquele Jesus presente entre nós. E milhões de pessoas foram atrás dele. No domingo, na missa, se falava de 1.500.000 pessoas. Era uma multidão, você não olhava e não via o fim. Porque queria ver o Papa. Mas tem outros, principalmente na televisão, que criticam, julgam, e muitas vezes com um baixo nível. Outros falam que ele é muito inteligente, seus documentos são realmente sabedoria, é coisa de Deus. Mas, no mesmo tempo, continuam as críticas. E uma das críticas que mais fizeram a ele é a questão da camisinha. E uma questão, eu acho tão simples, mas ela cria tanta confusão até na cabeça de padres e na cabeça de muitas pessoas. Mesmo cristãos às vezes dizem, a igreja deveria abrir. E assim me lembro, em Luanda, a conversa com um jornalista e também era deputado federal. Ele me disse, mas Frei, a igreja não deveria ser mais flexível? Eu disse a ele, mas veja bem, Jesus veio nesta terra para quê? Para nos demonstrar seu amor, para trazer o amor do Pai, dizer, vocês são amados. E ele veio para nos dar o caminho de encontrar a felicidade. Então ele trouxe sua palavra. Já temos os mandamentos desde o tempo de Moisés. Ele confirma os mandamentos. Deu sua palavra com muito amor. E dizendo, vivem assim e vocês encontram a vida eterna. Falou desta vida eterna, falou da casa do Pai que tem muitas moradas, falou também que no céu não vai ter mais sexo nem casamento. Ele falou de tudo isto e pede que vivem o Evangelho. Falou ainda aquele que muda um pouco do Evangelho. Agora, a igreja que ela anuncia, vamos viver o Evangelho. Vamos viver os mandamentos. E lá está, quem é casado deve ser fiel um ao outro. Aquele que Deus uniu, o homem não pode separar. Está claro no mandamento, não podemos desejar a mulher do outro, transar, ou fazer o sexo livre, como todos às vezes querem. A igreja tem os mandamentos e tem o Evangelho. O Evangelho ainda diz, quem olha o desejo de ter uma mulher, já faz adultério. Então isso é a palavra de Deus. Agora, o Santo Padre, em primeiro lugar, e nós todos, principalmente os padres, devemos anunciar a todo mundo o Evangelho. Eu digo, quem vive assim, como os mandamentos de Deus, como o Evangelho pede, não pega AIDS. Pega? Não pega. Então esse jornalista disse, mas aqui na África temos o costume que alguns ainda têm 2, 3 esposas. Tudo bem, eu disse, mas se fica fiel às 3 esposas, e elas ficam fiel a ele pelo costume e cultura, não vou discutir. Não pega AIDS. Quando pega AIDS? Exatamente quando abandona a palavra de Deus. Quando abandona a lei de Deus. Agora, me diga, eu posso, diante de Deus, dizer aos jovens, usa camisinha? Eu vou dizer que faça coisa errada. Transa, vai com meninas, faça sexo. Posso dizer isso? Com outras palavras, eu vou dizer aos jovens,
você pode pecar. Eu devo dizer, não peca. Agora alguns dizem, mas por fraqueza eu caí. Isso é teu problema, você tem que ver. Se agora alguém acha que não consegue e usa, é o problema dele, que ele tem que assumir na sua consciência. Mas não pode pedir à igreja que ela oficializa e diz, pode pecar, pode fazer o sexo, tudo bem, só precisa ser seguro para não fazer alguém ficar doente. Ela não pode e nunca vai fazer. Agora tenta de fazer a igreja responsável pelos adéticos. Então demonstram pessoas doentes e a igreja é tão dura, por isso ele está doente. Primeiro, não é por isso ele está doente. Está doente porque fez que não deveria fazer. Eu acompanho muitos adéticos na fase final da vida. Temos 3 casas para acolher. Eu sei. E muitos falam da fraqueza. Mesmo às vezes tinha camisinha e na hora nem usava. Porque a fraqueza é maior. No auge do sexo nem pensava. E depois estão sofrendo. Eu sempre digo, você não nasceu assim. Agora assume. Agora é a tua hora de se preparar para morrer. Mas eu não queria morrer agora. Sim, Deus também não quis. Mas você fez. Tem que assumir e prepararmos eles para morrer bem. Agora, este jornalista e outros tentam de dizer a igreja é muito quadrada, ela não entende, e o sexo é importante, e não sei o quê. Mas eu não posso animar os jovens a fazer algo que não realiza, que não faz feliz de verdade. Também este sexo entre os jovens livre traz tanta confusão. Vocês mesmos me conversaram muitas vezes, confessando-se, dizendo, de repente a menina fica grávida, o desespero, depois vem o aborto, e tudo isso não é certo. Nós aqui no Brasil ainda estamos chocados por este caso da menina de 9 anos que foi feito o aborto dos gêmeos. O que mais me choca ainda a maldade da televisão, a manipulação que está atrás de tudo isso. Tive a possibilidade de ouvir um pouco o padre que acompanhou o caso. É coisa de louco, coisa impressionante. O padre que acompanhou a mãe, uma analfabeta que não queria que fizesse aborto. O pai verdadeiro não queria. Pelos médicos, a criança estava bem, podia ter os filhos, não teria problema. 5 assistentes sociais da cidade que acompanhavam este caso do tutelar estavam contra o aborto. Quando chegaram em Recife, no hospital, a assistente social simplesmente disse, tem que tirar, não tem jeito, absurdo e tal. O padre tentou, ela nem atendeu, simplesmente pegou a mãe sozinho e mandou a mãe assinar com o dedo, porque não sabe ler, e assinou tantos documentos que nem podia ler. Constantemente disse para a mãe, tua filha vai morrer. Eles tentaram dizer para ela, mas você não é médica. Quando o padre, no desespero, não sabia mais o que fazer, foi no bispo de Recife, porque o hospital estava na diocese dele, e ele chamou o diretor do hospital, chamou o médico, e eles pediam desculpa por este comportamento daquela assistente social, que não podia falar como, por exemplo, a criança vai morrer, porque ela não é médica, não podia tratar desse jeito, nem deixou o pai da criança. O padrasto fez este mal, mas o pai da criança nem podia falar com a criança. E quando